Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de narrador. A escolha do tipo de narrador que vai fazer parte do texto narrativo vai determinar qual é o foco da narrativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa narrativa ela pode estar impregnada, do pensamento do narrador, se ele for, por exemplo, um narrador observador, ou se ele for um narrador personagem, ele vai trazer as impressões que ele tem enquanto personagem protagonista ou não dessa história. Então, dependendo da escolha do tipo de narrador, a narrativa se constrói de forma diferente. E é isso que nós vamos ver. O primeiro tipo é o narrador personagem. Dê uma olhadinha neste texto. A partida. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade e logo com obstinação quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução acendi um fósforo. Passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nenhuma hora naquela casa. Partir sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama, minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras, que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. Então perceba que no texto o personagem o narrador é personagem protagonista na própria história, ou seja, ele participa da história. Então, essa característica do narrador personagem, a gente vê, por exemplo, quando ele conta a história, quando ele narra em primeira pessoa, porque participa dela também, não é? Tem uma relação íntima com os outros personagens. Veja aqui a dúvida dele de falar com a avó, se valia a pena ou não acordá-la para despedir-se. Então há uma relação do personagem, do narrador personagem, com outros personagens da história. Sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas, emocionais. O que quer dizer isso? Enquanto personagem, ele vai mostrar a visão própria dos fatos. Então, vai estar carregada da forma de pensar do próprio narrador, não é? Essa proximidade com o mundo narrado revela fatos e situações que o narrador de fora não poderia conhecer. Quer dizer, como ele está dentro da história, significa que ele conhece os fatos a fundo, porque ele participa. Ao mesmo tempo, essa mesma proximidade faz com que a narrativa seja parcial, que foi aquilo que a gente falou. Parte da visão dele, não quer dizer que o fato seja esse mesmo, não é? Vai estar carregado de subjetividade ali, impregnada pelo ponto de vista do narrador. Então, o narrador personagem pode ser o protagonista, a personagem principal, ou ele pode ser uma testemunha dos fatos. Então, o narrador personagem se divide desta forma em narrador protagonista ou narrador testemunha, que apesar, de não ser a personagem principal, ele participa de uma forma indireta dos fatos narrados ali. E o narrador observador? Dê uma olhada na diferença agora entre os dois textos, a partida e desse capítulo do Quincas Borba. Olha, Rubião é que não perdeu a suspeita assim tão facilmente. Pensou em falar a Carlos Maria, interrogá-lo e chegou a ir à Rua dos Inválidos no dia seguinte 3 vezes. Não o encontrando, mudou de parecer. Encerrou-se por alguns dias. O Major Siqueira arrancou a solidão. Ia participar-lhe que se mudara para a Rua 2 de Dezembro. Gostou muito da casa do nosso amigo, das alfaias, do luxo, de todas as minúcias.
ouros e bambinelas. Sobre este assunto, discorreu longamente, relembrando alguns móveis antigos. Parou de repente para dizer que o achava aborrecido. Era natural, faltava-lhe ali um complemento. O senhor é feliz, mas falta-lhe aqui uma coisa. Falta-lhe mulher. O senhor precisa casar. Case-se e diga que eu o engano. Então perceba que agora, diferente do narrador personagem, a narrativa ela não está impregnada das impressões do autor, do narrador. Ele é mais digno, né, mais fiel à própria situação dos fatos. É isso que caracteriza o narrador observador de forma geral. Então, as características desse narrador observador são: como ele conta a história do lado de fora, então ele vai se utilizar da terceira pessoa para narrar, né? Ele não vai sem participar dos fatos em si. Então, ele conhece todos os fatos e, por não participar deles, narra com certa neutralidade. Foi aquilo que a gente disse a respeito da diferença entre o narrador observador e o narrador personagem. Um é carregado de subjetividade do ponto de vista do narrador. Esse não, esse ele é neutro, tá? Apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade. Não tem conhecimento íntimo dos personagens nem das ações vivenciadas. Então ele não vai falar do que se passa na cabeça do personagem ou de como se sente, porque ele não conhece profundamente esse personagem. A narrativa é mais superficial, se nós podemos dizer assim. Outro tipo de narrador é o narrador onisciente. Pelo nome já dá para saber, né? O narrador sabe tudo. Então vamos ver aqui neste texto de Madame Bovary como que esse narrador se comporta. Olha, depois de casado, viveu 2 ou 3 anos da fortuna da mulher, comendo bem, levantando-se tarde, fumando em grandes cachimbos de porcelana, só voltando para casa à noite depois do espetáculo e frequentando os cafés. O sogro morreu e deixou pouca coisa. Ele indignou-se com isso. Montou uma fábrica, perdeu nela algum dinheiro e retirou-se para o campo, onde pretendeu desforrar-se. Mas, como não entendia mais de agricultura do que de chitas, e porque montava os cavalos em vez de os pôr a trabalhar, bebia cidra às garrafas em vez de a vender em barris, comia as melhores aves da capoeira e engraxava as botas de caçar com o toucinho dos porcos, não tardou a perceber-se de que mais valia abandonar toda a especulação. Então perceba que neste tipo de texto, o narrador conhece profundamente os personagens e todos os fatos que circundam as ações deste personagem. Então é uma história que é contada em terceira pessoa e às vezes permite algumas intromissões, né, do personagem, do narrador contando em primeira pessoa. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo. Sabe o que passa no íntimo das personagens, conhece suas emoções e seus pensamentos. É como se fosse a consciência do personagem. Ele é capaz de revelar suas vozes interiores, seu fluxo de consciência em primeira pessoa. Quando isso acontece, o narrador faz uso do discurso indireto livre. Lembra das vozes do discurso, né? Das vozes da narrativa? Dos discursos da narrativa? No discurso indireto livre vai ter uma mistura, né, do discurso direto e do discurso indireto. O que quer dizer isso? Que no meio da narrativa pode aparecer a própria fala do personagem. No momento em que está narrando, o autor, né, da história opta por colocar uma citação direta da fala do personagem, como se ele mesmo estivesse interferindo no texto. Assim, o enredo torna-se plenamente conhecido, os antecedentes das ações, suas entrelinhas, seus pressupostos, seu futuro e suas consequências. Então perceba que, diferente dos narradores anteriores, o onisciente é um narrador profundo da narrativa. A narrativa se torna mais detalhada, mais rica, traz mais informações a respeito das personagens, do seu modo de pensar, do seu ponto de vista.
Esse narrador onisciente, ele pode ser um narrador onisciente neutro, relata os fatos e descreve as personagens, mas não influencia o leitor com observações ou opiniões a respeito das personagens. Fala somente dos fatos indispensáveis para a compreensão da narrativa. Ou ele pode ser um narrador onisciente seletivo. Narra os fatos sempre com preocupação de relatar opiniões, quer dizer, é um narrador que induz o leitor a pensar da forma que ele quer que ele interprete a narração. Então, opiniões, pensamentos e impressões de um ou mais personagens, influenciando assim o leitor a posicionar-se a favor ou contra eles. Sabe aquela narrativa que nos deixa em dúvida ou que nos induz a pensar por um caminho e no final o desfecho é outro? Então, é esse tipo de narrador que nos conduz a esse tipo de narrativa. Vamos praticar um pouquinho e tentar identificar nesses textos quais são os tipos de narradores presentes nessa estrutura narrativa. Olha, morreu meu pai. Sentimos muito. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugerira à mamãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema de luto pesado, a dor já estava sendo cultivada pelas aparências e eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mas por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom do morto. Então veja aqui que o narrador, ele é o próprio personagem da narrativa. Então eles têm uma relação íntima, né? Conhece, é próximo das outras personagens da narrativa, o que caracteriza a presença de um narrador personagem. Agora vamos ver outro texto. Olha, ali pelas 11 horas da manhã, o velho Joaquim Prestes chegou no pesqueiro. Embora fizesse força em se mostrar amável por causa da visita convidada para a pescaria, vinha mal-humorado daquelas 5 léguas cabritando na estrada péssima. Aliás, o fazendeiro era de pouco riso mesmo, já endurecido pelos 75 anos que o mumificava naquele esqueleto agudo e taciturno. Veja que esse narrador conhece a fundo o seu personagem, sabe o que se passa no íntimo, conhece o seu passado, as suas lutas, né? Dizer que já foi endurecido pelos 75 anos. Então é um narrador que sabe muito desse personagem e daquilo que o envolve. Ele está onisciente de tudo, portanto, é um narrador onisciente. Este outro texto, olha, nesse momento, a viúva descruzava as mãos e fazia gestos de ir embora. Primeiramente, espraiou os olhos como a ver se estava só. Talvez quisesse beijar a sepultura, o próprio nome do marido, mas havia gente perto, sem contar 2 coveiros que levavam um regador e uma enxada, e iam falando de um enterro daquela manhã. Falavam alto e um escarnecia do outro em voz grossa. Eras capaz de levar um daqueles ao morro? Só se fossem 4 como tu. Tratavam de caixão pesado, naturalmente, mas eu voltei depressa a atenção para a viúva, que se afastava e caminhava lentamente, sem mais olhar para trás. Encoberto por um mausoléu, não a pude ver, mas nem melhor que a princípio. Ela foi descendo até o portão, onde passava um bonde em que entrou e partiu. Nós descemos depois e viemos no outro. Então perceba que esse narrador, ele narra os fatos e mistura aqui o discurso, né, direto com o indireto na fala dos coveiros. E além disso, ele participa, né, ele testemunha os fatos. Portanto, é um narrador
testemunha. Personagem, testemunha. Lembra que tem dois: personagem protagonista, personagem testemunha. Então, narrador, testemunha. Para a gente encerrar com o narrador onisciente seletivo, vamos nos lembrar que esse seletivo ele é impregnado de opiniões. Ele vai construindo a narrativa de forma a tendenciar, né, a interpretação dela. Olha, era sempre inútil ter sido feliz ou infeliz, e mesmo ter amado. Nenhuma felicidade ou infelicidade tinha sido tão forte que tivesse transformado os elementos de sua matéria, dando-lhe um caminho único, como deve ser o verdadeiro caminho. Então perceba que a narrativa já está impregnada do ponto de vista deste narrador onisciente. Continuo sempre me inaugurando, abrindo e fechando círculos de vida, jogando-os de lado, murchos, cheios de passado. Por que tão independentes? Por que não se fundem num só bloco, servindo-me de lastro? É que são demasiado integrais. Então veja que esse narrador onisciente, ele sabe tudo sobre a narrativa e impregna ela do seu ponto de vista, tendenciando, né, a interpretação ou o leitor para aquele tipo de pensamento. Esses são os tipos de narradores que podem estar presentes num texto narrativo. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e se ficou alguma dúvida sobre os assuntos tratados nesta aula, é só acessar os links na descrição do vídeo. A gente se vê na próxima aula.